Olá, hoje vamos apresentar sobre o nosso projeto Painel Solar Fotovoltaico com LEDs. O nosso grupo é constituído pela Stephanie Ferreira, pela Star Cristina, Isabelle Teixeira, por mim, Nicole Serra, e pelo Thomas Rossi. Os tópicos que vamos apresentar é introdução, justificativa, objetivos, metodologia, resultado e considerações finais. Justificativa. O grupo optou por um projeto econômico, para que seja possível sua confecção com mais facilidade, sem nenhum perigo e com materiais fáceis de se encontrar. Ao fazer a escolha do projeto, o grupo percebeu que colocamos em prática o assunto das aulas de estudos avançados em engenharias, abordadas no decorrer desse semestre, que facilitou a compreensão dos integrantes sobre tal assunto. Foi muito pertinente essa tarefa, já que visou mais uma vez a alternatividade de fontes de energia, que no caso aqui tratada, a proveniente da luz solar. É algo que pode ser melhorado e aprimorado para a instalação em edifícios e residências, que buscam o menor valor das contas de luz se executado em grande proporção. Objetivo. O objetivo do grupo com o projeto é gerar energia de forma sustentável e rápida de ser executada, possibilitando o uso de uma calculadora ou até mesmo um relógio sem a necessidade de utilização das pilhas, assim sendo extremamente útil para momentos em que não possui pilhas para usar os seus aparelhos. O grupo optou por um projeto econômico para que seja possível sua confecção com mais facilidade, sem perigo nenhum, e econômico também. Vantagens. Gera energia em dias ensolarados através da luz solar, emitida ao aparelho captador, e é executado em grandes proporções e economiza na conta de luz das residências. Desvantagens. Demanda paciência e persistência para que a bateria carregue, já que demora alguns minutos. Não produz energia à noite, a não ser que sua bateria esteja carregada e ainda assim dura muito pouco. Tem uma porcentagem muito baixa para produzir energia em dias chuvosos, já que os raios solares não atingem completamente a placa soldada aos LEDs para a produção de eletricidade, ou seja, ainda que produza, é algo mínimo. Agora na metodologia, vamos falar primeiramente os materiais utilizados. Usamos 6 LEDs, fios negativos e positivos, um capacitor, uma tesoura ou um alicate, solda, papelão e uma calculadora. Para o projeto de criação, a metodologia, primeiro vamos escolher um projeto pelo YouTube. Analisar e providenciar os materiais necessários. Marcar a posição de onde os LEDs serão materiais necessários. Marcar a posição de onde os LEDs serão colocados e furar onde for marcado no papelão para colocar as pernas positivas e negativas dos LEDs. Colocar os LEDs com a parte negativa para o lado de fora e o positivo para dentro. Dobrar as pernas positivas uma para a outra e as negativas também, e soldar. Com um pedaço de fio positivo, meça e descasque com o mesmo tamanho que o papelão. Os 3 pontos no fio nas pernas positivas. Após isso, solde o fio negativo, descascando-os com as pernas negativas. Ligue o aparelho que você irá testar o funcionamento através do voltímetro, como por exemplo uma calculadora, e chegue até os contatos da bateria. Solde o fio negativo no terminal negativo e o positivo no terminal positivo. Retire a pilha da calculadora e tampe o sensor de luz que a própria tem. Solde os fios, um positivo e um negativo referente aos seus polos no lugar da pilha. Junte o contato dos fios positivos e negativos entre o projeto e a calculadora e fixe com uma fita isolante. Dê o possível acabamento para uma melhor apresentação, se possível, e construa uma mini caixinha para armazenar os fios e faça uma base para fixar a calculadora. Observação: deixe os LEDs sempre para fora, pois ele precisa sempre estar em contato com a luz do sol ou fontes externas para funcionar. E assim está finalizado a placa e pronta para funcionamento. Resultado e considerações finais do grupo 1. Nosso resultado foi compensador, já que conseguimos gerar energia suficiente proveniente do sol para alimentar uma calculadora.
foram necessárias cerca de 1,5 volts, porém a bateria tem capacidade de amenizar algumas vezes mais se for carregada. Mas, como nem tudo é flores, tivemos alguns problemas no meio do processo. A questão é que, inicialmente, escolhemos outro projeto totalmente diferente. Era uma placa solar caseira com materiais que pegamos em casa, com a captação de energia transpassada por um painel de vidro, que chegava a CDs cobertos de silício. Porém, após toda a execução, ao utilizarmos o voltímetro, nenhuma energia foi gerada. Os dois trabalhos são sinônimos, mas o primeiro, em escala de voltagem, geraria mais e poderia alimentar outras maiores consideravelmente até 5 volts facilmente. Alternamos para outro trabalho, menor para ter um resultado positivo, já que tínhamos gastado tanto dinheiro com outro projeto. E com a execução, tempos foi gerado. Só que perdemos aulas, então decidimos ir para algo mais fácil que foi realizado em apenas uma aula. O grupo conclui que é uma fonte considerável de energia sim. Vale a pena se for executada da forma correta e instalada em algo que precise funcionar durante o dia. A questão é que sempre terá que ter algo que compense dias chuvosos, mas ainda assim é eficiente. Todo o estresse do primeiro projeto deu lugar à satisfação do segundo. Como bem, pelo menos os recursos e os materiais cabiam ao nosso bolso, e fora todo o conhecimento que adquirimos em todo o circuito, até porque todo esse conhecimento será cobrado em nosso Enem. Fiquem agora com o vídeo que pegamos de inspiração para realizarmos o nosso projeto. Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai construir uma placa solar fotovoltaica utilizando apenas alguns LEDs e papelão. Com a nossa placa solar a gente vai ser capaz de acionar dispositivos com consumo baixo e corrente, como por exemplo calculadoras, relógios e tudo mais. Esse é um excelente projeto pra gente levar em uma feira de ciência, então bora pro projeto. Pra gente fazer a nossa placa solar nós vamos precisar de LEDs, um pedaço de papelão de 6x5, fios mais ou menos de 15 centímetros e uma tesoura, além de um ferro de solda e estanho. E um capacitor de 10 microfarads por 50 volts. No LED, pessoal, a perna maior sempre é a perna positiva e a perna menor é a negativa, certo? Primeiro vamos começar marcando a posição dos LEDs dessa forma aqui. A gente vai ter que colocar os LEDs dessa forma aqui no papelão. Para isso, vamos utilizar a tesoura para fazer os buracos das pernas dos LEDs. Essa marcação aqui eu estou fazendo só para auxiliar vocês, não é necessário vocês fazer, só para marcar qual lado vai ser positivo, né, qual lado vai ficar as pernas positivas do LED e qual lado vai ficar negativa. Então onde está mais ali, a gente vai colocar a perna positiva. Dessa forma, a perna maior vai ficar sempre para o lado de dentro. Vamos colocar todos os LEDs. Agora nós vamos dobrar as pernas positivas do LED dessa forma. Vamos dobrar todas desse lado e depois ir para o outro lado. Vamos dobrar do outro lado dessa forma, para que a gente possa soldar uma perna de um LED na outra. Então vamos soldar todas as pernas positivas uma na outra, dessa forma aqui. Vai ficar assim, pessoal. Agora vamos começar a dobrar as pernas negativas dessa forma, para que a gente possa soldá-las juntas. Do outro lado também. Vai ficar assim. Agora vamos soldar também. Com um pedaço de firmão laranjado, né, que é o nosso positivo, vamos medir e descascar essa ponta medida, dessa forma. Descascado a ponta, vamos enrolar o fio para ele não ficar todo solto.
E vamos soldar nos 3 pontos das pernas positivas. Ou seja, a gente uniu todas as pernas positivas de todos os LEDs em um fio. Agora o fio negativo. Vamos soldar de um lado, descascar o outro lado utilizando a tesoura e soldar também. Agora chegou a nossa cobaia, que é o nosso relógio que a gente vai fazer funcionar com a nossa placa solar. Vamos tirar a bateria dele para chegar até os contatos da bateria. Tchau, bateria. E aqui está os contatos, pessoal. Esse daqui é o contato negativo e esse é o contato positivo. E é aqui que a gente vai soldar os fios. Estou começando estanhando e agora eu vou soldar o fio negativo no terminal negativo e o positivo no terminal positivo. Agora a gente vai soldar um capacitor na placa, lembrando que a perna maior é positiva e a menor é negativa. Estamos utilizando um capacitor de 10 microfarad por 50 volts. O capacitor deve ser soldado com a perna positiva no lado positivo do nosso circuito e a perna negativa nos terminais negativos dos LEDs. Devido aos raios solares que incidem na placa, geram tensões aleatórias, picos de tensões. O capacitor, como ele armazena energia, ele serve para estabilizar essa energia. E tá aí a nossa placa solar funcionando, apontada para o sol, faz o nosso relógio funcionar com todas as funções plenas e tudo mais. E tirando do sol, o nosso relógio desliga. Como o nosso LED pode funcionar como uma placa solar? O LED é um transdutor, ou seja, ele converte um tipo de energia em outra, convertendo energia elétrica em energia luminosa. Mas ele também pode fazer o contrário, no caso, convertendo energia luminosa em energia elétrica. A luz é composta por fótons que possuem energia. Quando essa luz incide nos materiais semicondutores presentes dentro dos LEDs, eles conseguem gerar um fluxo de elétrons, dando origem à energia elétrica. A energia do fóton depende de 2 variáveis, no caso a constante de Planck e a frequência da luz. Isso significa pra gente, a grosso modo, que o LED só vai aproveitar a gama de luz que ele emite. Por exemplo, se o LED for azul, ele só vai aproveitar o espectro azul da luz do Sol. Se o LED for vermelho, ele só vai aproveitar o espectro vermelho da luz do Sol para gerar energia. O que já é suficiente para estar alimentando dispositivos com baixo consumo de corrente, como relógios e calculadoras. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu estou deixando o link aqui embaixo com o download do material explicativo. Após assistirmos o vídeo de inspiração, o grupo reuniu os materiais necessários e realizou a placa solar fotovoltaica com LEDs. A execução foi feita durante o 4º bimestre das aulas práticas no Laboratório de Manutenção de Estudos Avançados em Ciências Exatas e Engenharias. Fizemos alguns acabamentos para ficar visualmente bonito. Testamos a placa em um dia ensolarado e ela funcionou como esperado. Aqui nós temos um projeto de como é realizada as ligações de um circuito que utiliza dos LEDs. Temos um lado positivo e o lado negativo, e eles são respectivamente. Em azul, ligam os negativos. Em amarelo, ligam os positivos. Em vermelho, ligam os polos da ligação do resistor a toda a placa. E o resistor é a bateria que guarda a energia captada pelos LEDs para futuramente reaplicar em algum aparelho. Que aqui no caso do nosso projeto é uma calculadora. Olá, eu sou a integrante Esther Cristina. E eu, Isabelle Fernanda. Após a conclusão do projeto, pudemos ver o quão foi eficaz para a nossa aprendizagem. Até mesmo nas aulas de teoria, nós tínhamos muitas dificuldades na compreensão da matéria, pois é uma matéria bem complicada de entender apenas com teoria. Mas quando fomos para a prática, vimos que foi super eficaz para o nosso aprendizado e sabemos que vamos levar para o resto de nossa vida. Agradecemos ao professor por todo o trabalho e dedicação nessa matéria conosco. Estamos aqui concluindo o último bimestre do nosso ano letivo com um projeto super interessante. O quão gratificante é olhar o nosso projeto concluído em meio a tantas dificuldades, não só o nosso, como os nossos colegas de classes, outros grupos, os 6 grupos que ao longo desse 2º semestre, que foi quando iniciamos nosso projeto de energia solar fotovoltaica,
Muitos tiveram imprevistos, tiveram que ir em outras cidades buscar materiais, os pais se comoveram a ajudar os alunos nessa atividade, nessas matérias, por mais que reclamamos, as 4 aulas que passamos com o professor Marco no laboratório de manutenção, que muitas vezes ele ajudou a nossa sala, assim, com os materiais que é difícil, como solda, serra, enfim, que foram necessários para a execução do nosso projeto. E estamos aqui concluindo com esse projeto que agregou tanto conhecimento a nós, que levaremos tanto para o Enem, para a nossa vida, como fizemos funcionar uma calculadora com a luz solar, que é algo que nunca imaginaria ser possível, a não ser aquelas que já vem pronta, que compramos. Enfim, todo o nosso esforço, aprendemos, calculamos, fizemos inúmeras coisas e estamos aqui para agradecer mais um ano e a presença do professor Marco em nossas aulas, que nos habilitou com o seu conhecimento. O Grupo 1 confeccionou o projeto com sucesso, agradecemos a orientação do professor e a todos que assistiram ao nosso vídeo.